Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pega a Bíblia Sagrada. Estamos no culto de doutrina hoje, ensinamento da palavra. Eclesiastes, depois de Salmo, Provérbios. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Amém, amados? Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, fala conosco, Senhor, nessa noite, através da Tua gloriosa e excelentíssima palavra. Fala conosco, precisamos ouvir, guardar e receber a Sua palavra, porque a Sua palavra é para nós saúde espiritual. Amém. Sentem-se. Isso, pode aplaudir o Senhor. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vai ser uma palavra rápida, mas objetiva. Aproveitando que estamos no culto de doutrina, ensinamento da palavra de Deus. O tema dessa mensagem é essa. Só o tema já fala comigo e com você, já fala com a igreja. O tema dessa mensagem é: leve Deus a sério. Repitam comigo: leve Deus a sério. Devemos levar as coisas de Deus com bastante seriedade. Amados, a Bíblia diz que Deus vai trazer a juízo tudo que porventura esteja encoberto, que seja bom ou que seja mal. Não existe nada encoberto aos olhos de Deus. Provérbios 15:3 fala que o Senhor, os olhos deles estão a observar os bons e os maus sobre a terra. Escutem bem. É necessário te dizer nessa noite aqui que nós achamos muitas vezes que porque ninguém está vendo, achamos que dessa forma Deus também não está vendo. Amados, é necessário te dizer que Deus, Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Sabe por quê? Porque Deus é onipresente. Sabe o que é isso? Ele está em todos os lugares. Ele é onipotente. Sabe o que é isso? Tem todo poder. E Ele é onisciente. Sabe o que é isso? Ele sabe de todas as coisas. E também Ele é presciente. O que é isso, pastor? Ele sabe de tudo antes de acontecer. Então não adianta querer, eu estou apenas na introdução, não adianta querer fazer ou realizar tal coisa sem primeiro entender e ter a certeza de que Deus está vendo e Ele vai te dar a recompensa daquele ato praticado, aquele ato feito. Então muitas vezes devemos entender que as nossas precipitações levam-nos ao perecimento, a um preço, a uma situação drástica, caótica, por não pararmos, analisarmos e pensarmos que tudo Deus está vendo. O que você faz dentro da sua casa e fora dela. O que você faz dentro da casa do Senhor e fora da casa do Senhor. Porque hoje em dia, irmão, infelizmente é verdade, existem muitos cristãos que dentro da casa do Senhor, na presença do Pai, é santo e é santa. Mas fora da casa do Pai, até o capeta, ele não acredita que essa pessoa está fazendo esse ato. Queridos, nós devemos entender que todas as pessoas que não levam as coisas de Deus a sério, certamente, irmão, vão ter muitos prejuízos na vida. É bom entender uma coisa, que o preço será mais rigoroso para aqueles que conhecem a verdade, mas não vivem na verdade. E muitas vezes, se você analisar, as maiores transgressões que os seres humanos estão transgredindo na terra, algumas delas são feitas por pessoas que conhecem a verdade.
Irmãos, quando nós analisamos esse conceito, a gente começa a perceber que não vale a pena viver numa vida fora dos padrões de Deus. Seria bom que todos os seres humanos, independente de ser cristão ou não, quando fosse praticar alguma coisa, olhasse para cima e dissesse, ou falasse, Deus, Ele está me vendo, e Ele vai me recompensar por isso que eu vou fazer. Mas sabe qual é o problema? Que muitas vezes nós não se preocupamos de olhar para o alto e dizer assim, Deus está me vendo, e se Ele está me vendo, eu não posso fazer isso porque isso não lhe agrada. Eu tenho que fazer aquilo que agrade aos seus olhos e que seja bom para mim. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós temos livre-arbítrio, mas também Paulo disse, fazer o que convém e fazer o que edifica. Tradução, Paulo disse, faça o que agrade a Deus, faça o que é melhor para você. A Bíblia conta uma história de José, que José tinha tudo, e teve tudo para fornicar com aquela adúltera da mulher de Potifar. Pastor, por que o senhor falou de fornicação e depois falou de adultério? Porque José não era casado, ela era casada. Então, os casados, quando partem para um extra-relacionamento, um relacionamento extra, é adultério. Uns que não são casados, é chamado de fornicação. E a Bíblia diz que ficou só ele e a mulher lá dentro. Ela dispensou os trabalhadores, os seus serviçais, fechou o quarto, fechou a casa, só ela e ele, em 4 paredes. O que é que Satanás não jogou no ouvido de José? Aproveita aí que essa mulher é rica, aproveita aí que ela vai te manter, aproveita aí que o que tu quiser ela vai te dar, ela vai te manter. Mas José sabia que 2 olhos santos, como olhos de fogo, estavam olhando para ele lá de cima e estavam observando como ele ia proceder naquele momento. Eps, aí você diz assim, pastor, o senhor está querendo dizer que foi Deus que permitiu? Sim. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem ação permissiva do Senhor. O que é isso? Deus às vezes permite situações em nossas vidas para nos provar se nós somos ou se não somos fiéis a Ele. Não se alegre na maldade. Não se alegre em não ter um compromisso ou um comprometimento sério com Deus. Mas se alegre em viver uma vida digna e saber que naquele grande dia Deus vai te recompensar. Vamos falar um pouco agora, sair da introdução. Vamos falar um pouco sobre algumas pessoas que a gente vê na Bíblia. Eu vou ser rápido. Sobre pessoas que na Bíblia não levaram muito a sério as coisas de Deus e pereceram. Todos que já ouviram falar no irmão de Jacó, que era o primogênito, que era conhecido como o quê? Como Esaú, filho de Isaac, neto, né, irmãos? De Abraão. Olha para cá. A bênção foi para ele. Todo mundo conhece essa história. Para quem foi a bênção? Para ele. De quem era a bênção? Era de Esaú. De quem era a bênção da primogenitura? De quem era? Dele, de Esaú. Mas se você fazer uma análise, você vai ver que ele não se preocupou, ele não se importou. E ele achou que aquilo ali não era nada demais, ao ponto de trocar por um simples prato de guisado. Irmãos, será que porventura isso não está acontecendo no nosso meio? Tá. E um dia, você pode entender que um dia você pode querer e não tem como mais obter. Porque a Bíblia diz que Esaú, em lágrimas, desejou novamente a bênção da
primogenitura e não alcançou mais porque ela ficou com José. Não entendi. Cuidado por você não valorizar, cuidado por você não dar crédito, cuidado por você não levar a sério as dádivas, as bênçãos, o chamado, o ministério que Deus te entregou, e vir outro e Deus dá para ele, e você em lágrimas não obter mais aquilo que Deus te entregou. Valorize, leve a sério, dê crédito, irmãos. Está certo que nós estamos vivendo hoje num mundo que o evangelho está querendo, eles estão querendo modernizar o evangelho, com teologia da prosperidade, com tantas coisas, com tantas histórias antibíblicas, com tantas heresias. Mas nós sabemos que existe um só Deus, uma só fé. A Bíblia fala isso, um só batismo, um só Deus, uma só fé. Uma só palavra, irmãos, está aqui. Está na hora de cada um, está na hora não, já passou. Eu costumo dizer, já passou, já faz tempo. Já passou da hora de os verdadeiros cristãos, que se diz que são genuínos, originais, parar de não levar as coisas de Deus a sério, de não levar Deus a sério. Está na hora de nós levarmos sim, irmãos. A Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para tudo. O que é isso? Há tempo de eu ir na casa da minha família, há tempo de eu brincar com meu irmão, há tempo de eu dar aquela risada gostosa, porque para muita gente ser cristão é ser completamente separado de tudo. Não, é ser separado do pecado, é ser separado da contaminação do mundo. Mas não quer dizer que eu não possa dificilmente tomar uma coca com meu irmão, que eu não possa comer um churrasco com meu irmão, que eu não possa comer uma pizza com a minha irmã, que eu não possa me alegrar com meu irmão, com a minha irmã. Está errado esse pensamento precipitado. Mas é necessário eu te dizer que as coisas de Deus têm que ser levadas a sério. Eu tenho que saber administrar e separar as coisas. Hoje está uma mistura muito grande, irmão, infelizmente. Cristão que mistura as coisas de Deus com as coisas de Satanás. E Deus nunca fez e nunca vai fazer barganha com o diabo. E nem tampouco comigo e com você. Deus não vai dividir. Satanás, ele divide, irmão, para ele tanto faz. Sabe por quê? Porque Satanás sabe que se ele dividir a tua vida, 20% dele e 80% de Deus, na verdade, no final da história, você vai ser todo dele, 100% vai ser dele. Sabe por quê? Porque, entenda, para ser de Deus, a gente não pode nem ter 99,9 e 1%, tá? 0,1% para Satanás, não pode. Sabe por quê? Porque se a gente tiver 99,9, Satanás vai ter aquela mínima porcentagem. No final da história, ele é quem vai ganhar os 100%. Porque para ser de Deus tem que ser 100%. 100% para Deus, irmão. E só é 100% para Deus aquele que leva as coisas de Deus com seriedade, que não vive achando as coisas de Deus é uma brincadeira, é um atirei pau num gato, achando que servir a Deus é de qualquer jeito, levando uma vida, irmão, no alavante. Eu venho dizer nessa noite aqui, leva as coisas de Deus com seriedade, e Deus com certeza vai cumprir com a promessa na sua vida. Vamos saber dividir as coisas. Eclesiastes já falou isso. Há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Há tempo de plantar, arrancar o que foi plantado. Não devemos misturar. Tem um ditado que diz assim: não misture amizade com liberdade. Não entendeu? É uma resposta para mim e para você. Não misture as coisas do mundo com as coisas de Deus, não. Leva as coisas de Deus com seriedade, irmão. Está na hora da gente ter mais compromisso com as coisas de Deus. Cristão que uma hora está num baile, se brincar no baile funk, que agora estão fazendo funk evangélico por aí fora agora. É funk evangélico, é forró evangélico. Tudo agora, né, irmão? Estão estilizando tudo aí para o lado do evangelho. Por quê? Porque lá no mundo ele não engole muita coisa não. No meu evangelho engole tudo. Cantor está falido lá no mundo. Quando vem para o meu evangélico, os evangélicos aceitam, ele começa a gravar ainda, daqui a pouco está aí, ó, abençoado financeiramente. Mas em compensação, pode ter certeza, se não tiver compromisso com Deus, nada disso vai levar ele para o céu. Então está na hora de nós começarmos a entender que as coisas de Deus têm que ser levadas com maior sinceridade e seriedade. Não vamos começar a achar que as coisas de Deus podemos levar de qualquer jeito. Não. Hoje em dia, irmão, infelizmente, até algumas pessoas, até para levar o evangelho, estão levando o evangelho com chocarrice, com meninice. Jesus me disse uma coisa tremenda, presbítero.
A voz está querendo faltar, mas ela vai ficar, em nome de Jesus. Jesus disse: a minha casa é casa de oração e não de convite de ladrões. Vamos traduzir? Jesus disse: minha casa é casa de oração, é casa de santificação, é casa de adoração e não de bagunça, de manjoana, de todo jeito. Não, não é dessa forma, não é dessa maneira. Sabe por quê? Porque ainda tem muitos que não estão levando as coisas de Deus com seriedade. Mas naquele dia, Deus vai chamar à tona para um particular. Seja quem for, não importa a classe eclesiástica, de membros a pastor. Irmão, a Bíblia diz que Sansão teve tudo, presbítero. Irmão, Sansão era nazireu, irmão. A força vinha, seus cabelos, ele não cortava os cabelos. Sansão tinha tudo, Deus mostrou que tinha uma grande obra com ele. Mas Sansão tinha um lado dele que era muito frágil. Qual era o lado frágil de Sansão? Mulher. O presbítero riu. Mulher. Vocês não vão sentir mal o que eu vou dizer, não, é bíblico, né? Vai sentir mal nós mulheres. Mas sabe o que é que o sábio Salomão diz em Provérbio? Achei algo mais amarga do que a morte, a mulher. Mas também ele diz em Provérbio 31, ele diz uma coisa, 31:10, sabe o que é que ele diz também? A mulher virtuosa, quem achará, o seu valor excede do rubis. A Bíblia está falando dessas mulheres prostitutas aí fora, mas de vocês que são santas, quem achará, o valor de vocês excede mais do que a do rubis. Agora melhorou, né, pastor? Agora melhorou. Sansão tinha um negócio com ele, mulher. Irmão, ele já tinha saído de um noivado amargo, bastante caótico. Então ficou muito fragilizado. E Satanás disse agora: eu vou ver se ele troca a dádiva, a bênção, por uma mulher. E a Bíblia diz que Sansão trocou ou não trocou? Vamos participar? Sansão trocou ou não trocou? Sansão trocou a unção de Deus na vida dele por uma mulher. Ele tinha um segredo com Deus. E segredo não se conta, se conta. Mas tem crente que tem a língua tão grande que o segredo dela ou dele é só agora. Virou as costas, já não tem mais segredo. Sangue de Jesus tem poder. Sansão vai lá e conta todo o segredo para Dalila. Deixou de ser um homem que Deus era com ele para ser escravo dos inimigos. Porque a Bíblia diz que os inimigos amarraram, fizeram ele de escravo, escravizando. Ele teve que rodar um moinho, onde antigamente, sabe quem fazia isso? Uma dupla de gado, de boi é quem fazia isso. E ele fazendo o serviço de animal. Cegaram os olhos dele, se tornou o que? Escravo. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Estou te avisando. Ou a gente começa a ser sincero com Deus, levar com Deus com seriedade, ou Deus se retira da nossa vida e nós vamos passar a ser escravos e ser envergonhados, porque não envergonha, mas Ele permite. Ou a gente é ou não é. Ou leva as coisas de Deus com seriedade, ou depois, quando estiver pagando o preço, não venha dizer que Deus não deu oportunidade para levar as coisas dele com seriedade. Seja autêntico. Quem quiser que se rebelie, quem quiser que se entregue aí para o mundo, quem quiser que se doe para as coisas do mundo, seja autêntico, porque naquele grande dia, tudo na vida passa, mas o que Deus falou permanece, que é a vida eterna. E por misericórdia, Deus permite ainda que as forças dele fossem restauradas só por um pouco de tempo. E Sansão morreu, sabe como? Por debaixo dos destroços, diante do templo do Deus Dagom, junto com mais ou menos 3.000 pessoas mortas. Olha aí, ó, morreu escravo, no meio dos destroços. Por quê? Porque não levou as coisas com seriedade. Se Deus disse, é entre eu e você, é entre eu e você.
Olha para o teu irmão e diz assim: você é de guardar segredo? Sim ou não? Porque Deus tem segredo na tua vida. E se você abrir a boca, cuidado. Cuidado. Satanás está doido para ouvir, para armar a cilada. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, outro homem importante na Bíblia chamava-se vocês todo mundo conhece aqui, Judas. Judas Iscariote. Quem já ouviu falar nesse homem aqui? Todos. Até que não é cristão já ouviu falar. Vocês sabiam qual era a área de Judas, junto com os discípulos? Vocês sabiam o que Judas representava para Jesus? Irmão, sabe qual era a área de Judas? Judas era o tesoureiro, irmão. E Judas não levou a sério tudo aquilo que Deus entregou na mão dele. Um discípulo, tesoureiro, tinha tudo para ser feliz. Trocou pelo quê? Pela ganância do dinheiro. E trocou, sabe por quê, irmão? Porque ele tinha algo dele, dentro dele, que os bens materiais era melhor do que os espirituais. Olha, cristão, que ele adere mais os bens materiais, cuidado com esse cristão. Eu vou deixar você bem ciente. Se você tem uma amizade com alguém, tem um carinho, um respeito por alguém que é ganancioso, cuidado. Cuidado, até irmão, você vê Paulo chamando os bispos, os diáconos, dizendo que não seja de torpe ganância, hospitaleiro e tal. E você vê ali as qualidades de Paulo concedendo, né? Você vê isso quando Paulo escreve a Timóteo capítulo 3. Outra coisa importante: pessoas gananciosas, elas não vão muito longe, porque o diabo tem uma brecha, não, tem uma porta aberta para ele jogar a seta. Porque quando Paulo escreve Timóteo 6:10, ele diz assim: o raiz de todo mal é o dinheiro. A raiz de todo mal é o dinheiro. E Satanás sabe muito bem como manusear isso aí. Tem cristão, e se ele não levar Deus a sério, ele vai cair na cilada, porque o dinheiro é um laço muito forte, e nós temos que estar com a vida séria com Deus, senão podemos cair. E Judas era tão interesseiro que Judas até vendeu Jesus, porque ele queria dinheiro, ele queria prata, ele queria ouro, ele queria tudo que viesse para ele, tudo que fosse, para suprir a necessidade material, ele queria. A mesma coisa tem cristão que está igual um Judas dentro da casa do Senhor, vendendo a irmã, através de alguma coisa, de algum benefício. Só que com isso aí, tu só vai alcançar, sabe o quê? Forca. Irmão, queridos, queridas, nós temos que levar mais ainda a sério, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Pastor, mas levar as coisas de Deus a sério é difícil. Não é fácil, mas difícil também não é não. Eu não sou hipócrita para dizer é muito fácil, mas também não é muito difícil. Sabe por quê? Sadraque, Mesaque e Abednego tinha tudo para adorar a imagem e dizer assim: melhor do que a gente morrer. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego disse assim: nós temos um pacto com Deus para adorar somente a Ele. Olha para o teu irmão, para a tua irmã, faz uma pergunta dizendo assim: o teu pacto é com quem? Com quem é o teu pacto? Se é com Deus, levanta a mão que eu quero ver. É com Deus mesmo? Então vamos lá. É com Deus, né? Então vamos lá. Sadraque, Mesaque e Abednego optaram para ser lançados na fornalha, mas não permitiram quebrar o pacto que ele tinha com Deus de adorar a Deus e não a outros deuses. E a Bíblia diz que por eles levar as coisas de Deus a sério, Jesus estava lá com ele, ó. Deus estava com ele lá dentro da fornalha. Não entendi, pastor, é um recado para mim e para você. Se você leva as coisas de Deus com seriedade, independente da fornalha que você esteja, Deus vai estar sempre presente com você. Se você levar as coisas de Deus com seriedade, independente da luta, da dificuldade, da peleja, da batalha, da situação negativa, Deus estará sempre com você. Agora, se você é daquele que não leva as coisas de Deus com seriedade, vocês viram os desmantelos acontecendo, e é o mais que a gente vê, muitos perecendo por não levar a sério as coisas de Deus.
E nós temos que entender que precisamos levar as coisas de Deus com seriedade, irmãos. Levar as coisas com seriedade. Irmão, quando nós levamos as coisas com seriedade, bota a coisa na tua cabeça, Deus muda quadros e situações que jamais nós imaginamos. A Bíblia diz que Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele foi lançado numa hora que os leões estavam com muitos dias de fome. Irmão, leões enfomeados, eles traçaram o ser humano em poucos minutos. Você já pensou? Uma esfera daquelas, babando de fome, Daniel ali fresquinho, ó, carne fresca. A Bíblia diz que nenhum sequer arranhou Daniel com a pata. Muito pelo contrário, deitaram, dormiram com Daniel, cuidaram de Daniel e não permitiram que nada acontecesse com Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel levava a sério, irmão. Daniel levava as coisas de Deus a sério. Mesmo alguém dizendo, vou lançar lá na cova, pode lançar, mas eu não vou deixar de buscar a meu Deus de manhã, de tarde, de noite, como ele fazia. Eu não vou deixar de buscar a Deus nos meus 3 horários. Amado, eu vou te dizer, antigamente por muitas coisas mesmo, os servos de Deus não entregavam o compromisso dele com Deus. Hoje, a maioria dos cristãos, por mínima coisa, já estão entregando tudo. Tem cristão que por mínimas coisas, pastor, olha minha carteirinha, estou saindo, viu? Por quê, irmão? Porque fulana olhou para mim assim, ó. Olha para aí. Pastor, estou entregando minha carteirinha. Por quê? Porque eu estou um auxiliar já faz 2 anos e o senhor me bota como diácono, não me separa de diaconato, não me unge ao presbitério. Pastor, olha minha carteirinha, estou saindo. Por quê? Porque eu tenho um chamado para ser dirigente disso, daquilo outro, e o senhor não me coloca. Irmãos, está na hora de levar as coisas de Deus com mais seriedade. Seja um cristão mais autêntico. Pare com essas coisas. Essas coisinhas assim é para cristão descompromissado, que não herda o céu, que não vai chegar lá não. Mas o crente autêntico, nada retira ele da presença e do compromisso com o Senhor. Nada, mas nada mesmo. Paulo falou isso em Romanos 8:35, falou muito sobre isso. Nada nos separa do amor de Cristo, a espada, a nudez, a perseguição, a fome. Tantas coisas Paulo falou ali. Sabe por quê? Porque Paulo tinha algo com ele. Paulo buscava a eternidade. Ele falou isso quando ele escreveu a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Ele disse, a coroa ao Senhor, reto juiz, me dará aquela coroa, não somente a mim, mas para todos que amam a sua vinda. Paulo estava preocupado com a salvação. Irmão, cristão preocupado com salvação, ele é diferenciado. Ele é diferenciado, presbítero. O cristão que é preocupado com salvação é diferenciado. Você vê as atitudes dele dentro da igreja, é diferenciado. A maneira dele falar é diferenciada. A maneira dele se proceder é diferenciada. A maneira dele servir a Deus é diferenciada. Por quê? Porque a visão dele é a salvação. É diferente de cristão que está cheio de pinha, de picuinha, de conversinha, de milagre, me solte, me deixe. E são cristãos que estão preocupados com uma mídia, estão preocupados com alguma coisa, estão preocupados em exercer alguma coisa e alguém vem olhar. Preocupado com orgulho, com exaltação de querer se apresentar. Mas o cristão, ele está preocupado com a salvação. Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Totalmente diferenciado. Sabe por quê? Porque ele leva as coisas de Deus a sério. As coisas de Deus a sério. Sabe por quê? Porque o Salmo 34 diz que os filhos do leão necessitam de fome. Ele necessita de fome. Mas nós que servimos ao Senhor de nada temos falta. Deus supre tudo, mas o negócio é ter seriedade. É aprender e viver ali no que aprendeu. Se tem base bíblica, se tem fundamento bíblico, porque eu vou sair desse fundamento bíblico para querer mudar meus conceitos e levar um conceito antibíblico, uns conceitos cheios de heresia. Eu tenho que ver minha vida digna, sabendo que um dia que eu partir, eu vou ter certeza da minha salvação. Então cuidado, irmãos. Cuidado, porque eu não acredito, e às vezes até acredito, que um cristão que ele está num lugar onde ele aprende a verdade, onde ele conhece a verdade, e ele sabe que ali se prega a verdade, amém, amado? E depois vai evoluir de maneira totalmente diferente, é porque esse cristão nunca quis realmente viver numa vida digna de realidade e de verdade com Deus e seriedade. Então, nessa noite aqui eu encerro a mensagem, dizendo para você, para a gente iniciar a reunião,
dizendo para vocês, Deus, Ele está observando quem está levando Ele com seriedade, ou quem está achando, como diz o Nécio no seu pensamento, não há Deus, ou acha que não há inferno, ou acha que não há julgamento, ou acha que tudo isso que se prega e que a Bíblia fala é só, viu, irmão, contas de fado. Não é não, não é não, não é não. Sabe por quê? Porque Jesus disse uma coisa para a gente: nem todos que me chamam Senhor, Senhor vão herdar os céus. Tá, irmãos? Pense nisso. Isso é para os crentes, isso é para os cristãos, não é para o mundo não. Quer ver uma prova? Jesus disse que muitos vão chegar dentro dele e vão dizer assim: mas eu expulsei demônio em teu nome. Quem faz isso? Tem muita gente julgando que a evidência do Espírito Santo é isso. Quando vê alguém botando a mão na cabeça dos outros, expulsando, diz assim: eita, que mulher de Deus, que homem de Deus, só porque expulsou, irmão. Está expulsando o nome de Jesus. O poder está no nome, no sangue de Jesus. Tem muita gente que acha que a evidência do Espírito Santo é porque uma pessoa pula, salta, profetiza, tal, expulsa demônio. Olha o que eu vou te contar aqui. Jesus disse que muitos vão chegar e vão dizer: expulsei demônio em teu nome, falei em línguas. E Jesus vai dizer para ele: apartai-me de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. E aí? A evidência do Espírito Santo, irmão, é o que diz em Gálatas: é bondade, mansidão, temperança, fé, longanimidade, paz. Não quer dizer que uma pessoa exalta que profetiza não é de Deus. É, mas muitas vezes não quer dizer isso é a evidência pura e legítima do Espírito Santo, não. Porque às vezes uma pessoa que não salta e não pula, mas tem evidência do Espírito Santo. É uma pessoa cordial, amiga, tem paz, tem felicidade, não quer ver o mal do próximo, não fala mal do irmão, não fala mal da congregação, não fala mal do pastor, não vive com a língua dobre por aí afora. Isso é evidência do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, sabe de uma coisa? Diga para o seu irmão: leve Deus a sério, porque o Senhor vai te abençoar. Amém, irmão?